Oiê, pessoa! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala. Hoje é domingo. Então, lembrando que nós temos vídeos de quinta às 18 horas e de domingo às 15 horas. E no domingo é sempre o Decora Mais Fala, quando eu decoro o meu planner e falo com vocês sobre algum assunto. O de hoje foi uma sugestão da Berenice, do canal Pinguim Arteira. Ela ficou com esse canal por um tempo e agora ela deu uma pausa por outras demandas da vida, né? Que a gente sabe que vida de adulto sempre tem algumas adaptações, mas ela fez essa sugestão e eu decidi falar com vocês a respeito. Ela pediu que eu falasse a respeito de agrotóxicos. Então eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais leve, porque a gente já conhece um pouco sobre isso, né? Todo mundo tem uma noção de que agrotóxicos são ruins, mas eu pretendo te ajudar a evitar um pouquinho os malefícios deles, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like aqui no vídeo pra mim. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Tradicionais avisos do domingo, que vocês já devem estar acostumados, é que a minha vizinhança permanece saudável. Meu vizinho... Ah, esse é novo. Meu vizinho agora resolveu ser cantor, não sei o que aconteceu com ele. E aí ele coloca umas músicas bem altas e vai cantando junto. Então, talvez vocês escutem meu vizinho cantor. Fora isso, a cadeira continua estralando, enfim, vocês já conhecem, né? Então, como a Berenice pediu, eu vou falar a respeito de agrotóxicos. Eu fiz uma pesquisa rápida e curta na internet sobre como se livrar dos agrotóxicos. Então, o que acontece? Os malefícios dos agrotóxicos a gente já conhece, né? Vou falar rapidinho só que eles contaminam não somente os alimentos que a gente vai consumir, né? Mas também o solo e a água, né? Porque conforme ele é utilizado, ele acaba indo também para o lençol freático que tá ali embaixo daquela plantação. Então, ele tem um potencial bastante deletério para a saúde de quem consome e para a saúde do planeta, né? A legislação brasileira, ela é um pouco frouxa com relação ao uso dos agrotóxicos. Inclusive, tem alguns agrotóxicos regulamentados que são proibidos, se eu não me engano, são 14 substâncias, 14 ou 19 substâncias, que são regulamentados para uso aqui no Brasil, mas que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos pelo conhecido potencial ruim que eles têm, né? Infelizmente, aí, a nossa legislação permite o uso desse tipo de substância e é claro que sendo uma substância mais barata, né, sendo uma substância que atinge o efeito desejado pelo grande produtor, é lógico que ela vai ser utilizada. E aí eu nem vou entrar em mérito de bancada ruralista, de nada disso, porque a gente sabe que a nossa legislação, na maioria das vezes, ela é aprovada por interesses de grandes grupos, né? Mas isso não vem ao caso, não é esse o tema do vídeo. De qualquer forma, eu acho importante vocês saberem isso, que a nossa legislação permite esse tipo de utilização dessas substâncias que são proibidas em outros continentes. Outros países e outros continentes, né? Porque a Europa já é um continente que proíbe, enfim. E aí o que acontece? Quando o agrotóxico ele surgiu com o objetivo de diminuir pragas nas plantações, portanto aumentando a produtividade. Quando você não tem a praga comendo a plantinha, você produz mais, né? Por consequência, você lucra mais e vende mais. Então, aumenta aí o ganho do produtor. E essas pragas, elas envolvem todos os bichinhos, né? Que na natureza, normalmente, eles consomem aquele cultivo específico que está sendo
plantado ali naquela região. Então, o agrotóxico, ele é borrifado no alimento, na plantação, e aí ele protege, teoricamente não, ele protege, né? Contra esses bichinhos que se alimentam do cultivo que tá ali. Não vou ficar falando o nome científico de agrotóxico, porque também não é de interesse. Mas, enfim. Então, ele corrompe ali o solo, vem a chuva, ele cai pro lençol freático, então ele também corrompe a água que tá lá embaixo e que a gente consome. Ou seja, ele se espalha por aí, né? Ele vai contaminando tudo no caminho. E além disso, ele tá nos alimentos que a gente compra no mercado. A maioria deles contém agrotóxicos para melhorar a produção, para aumentar a lucratividade. Então, esses agrotóxicos, os malefícios para a saúde, alguns deles já são bem conhecidos, outros ainda estão em estudos, mas de qualquer forma existem algumas publicações que falam a respeito de câncer, falam a respeito de alterações hormonais, enfim, muitos malefícios aí. Mas aí você pensa, tá bom, eu sei que ele causa problemas, mas como que eu vou me livrar dele? É muito simples, na verdade. Compre orgânicos. E pronto, acabou o vídeo. Não, mentira. Tô brincando. É lógico que comprar orgânicos seria o ideal. Porém, se você já teve acesso a ver qualquer tipo de material orgânico no mercado ou no hortifruti perto da sua casa, você deve saber que o preço dele é bem maior do que o preço do material do alimento com agrotóxico, né? E aí, muitas vezes se torna inviável, porque você pode comprar um pé de alface por, sei lá, R$ 1,50, daquele que tem o agrotóxico, e aquele orgânico, ele tá R$ 3, praticamente o dobro do preço, né? Então, ele acaba se tornando inviável para maior parte das pessoas. Existe um motivo para o orgânico ser mais caro, é porque ele é mais difícil de ser produzido, né? O orgânico, por não utilizar os agrotóxicos, a produtividade dele acaba sendo menor, porque ele fica exposto às possíveis pragas que costumam, pragas não, né, gente, os bichinhos, mas que acabam consumindo ali uma parte dessa verdura, desse legume que está sendo produzido. Então, a taxa de perda de uma plantação que usa agrotóxico, ela é muito menor do que a taxa de perda de uma plantação orgânica. E aí, por causa disso, a lucratividade também diminui bastante. E o produtor orgânico, ele não tá produzindo só porque ele é bonzinho, mas ele precisa comer, né? Ele precisa ter lucratividade para poder manter o negócio dele. Então, isso acaba deixando as coisas menos viáveis para gente que gostaria de comprar o orgânico. Aí, então, você pensa, bom, então lascou, né? Eu só tenho a opção de comprar o que tem agrotóxico, porque o orgânico tá muito caro, e vou ter que consumir, então. Tá. Aí entra uma parte da minha pesquisa. Eu dei uma olhada na internet, e aí eu descobri no Google, no site da Abracem, que é a Associação Brasileira de Centrais de Distribuição, que tem uma receita caseira que te ajuda a se livrar um pouco dos agrotóxicos que estão ali naquele alimento. E é uma receita bem fácil e bem barata, na verdade. É a utilização de bicarbonato de sódio. Então, você pode, com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio diluída em 1 litro de água, você deixa de molho aquele alimento que você vai consumir por 30 minutos. Aí, deixando ele de molho por 30 minutos, depois disso, o bicarbonato ele vai reagir
com aquela quantidade de agrotóxico que tem no alimento que você deixou de molho e vai precipitar. Então, ele tira uma porcentagem do agrotóxico daquele alimento que você vai preparar para comer. E aí, depois disso, você dilui não, lava de novo em água corrente, que é para tirar essa nova substância química que foi produzida a partir da reação entre o bicarbonato de sódio e o agrotóxico. Então, você lava o alimento em água corrente mais uma vez, para poder tirar essa nova substância, e aí sim ele tem uma redução do nível de veneno que tá na comida que você vai comer, tá? Que mais? Tem alguns alimentos que eles acabam ficando mais concentrados de agrotóxicos do que outros, porque eles têm uma casca mais fina ou porque eles ficam totalmente expostos. Por exemplo, o morango. O morango, a gente consome ele inteiro, né? É um tipo de cultivo que usa uma carga grande de agrotóxico e ele fica totalmente exposto, né? Acaba absorvendo bastante. Então, o morango é um que tem uma concentração grande de agrotóxico. Se puder comprar orgânico, é melhor. Se não puder, usa o truque do bicarbonato. O pimentão também é um tipo de cultivo que concentra bastante agrotóxico. Então, ele também precisa aí do truque do bicarbonato. As hortaliças, alface, agrião, almeirão, rúcula, por elas ficarem totalmente expostas também e a gente consumir a folha com caule e com tudo, elas também têm uma concentração grande de agrotóxicos. Então, nesse caso, a recomendação da Abracem é que se despreze as folhas mais externas do pezinho. Então, você comprou lá um pezinho de alface, aquelas folhas que estão mais para fora, elas ficam mais expostas ao veneno. As mais internas, elas são, de certa forma, protegidas. Então, você despreza essas folhas mais externas, que concentram mais, pode usar o truque do bicarbonato também, e aí sim consumir, tá? Fora o agrotóxico, tem algumas outras coisas que também podem impactar na nossa saúde quando a gente consome um alimento cru, né? Algumas bactérias que podem contaminar, enfim. Então, pra gente comer uma salada, que mão de obra, né? Pra comer uma salada. Mas, enfim, pra gente comer uma salada da forma mais saudável possível, então vamos lá, vamos fazer umas graduações aqui. Forma mais saudável possível, comprar orgânico. Não dá pra comprar orgânico, compra o que tem agrotóxico e usa o truque do bicarbonato. Fez o truque do bicarbonato, então repetindo o truque. 1 colher de sopa de bicarbonato diluída, bicarbonato de sódio, tá, gente? Aquele pozinho branco que vende no mercado em saquinho, geralmente ele fica perto dos temperos. Então, fez o truque do bicarbonato. 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio diluída em 1 litro de água filtrada, de preferência, né? Ou fervida. Então, deixa reagir por meia hora. Depois dessa meia hora reagindo, lava de novo em água corrente para tirar a substância que foi criada. Depois disso, você precisa eliminar as bactérias que sobrevivem, né, nessa situação aí. Por exemplo, alguns alimentos podem estar contaminados com aquela bactéria que acaba causando gastrite, H. pylori. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar essa salada, que a gente vai consumir crua, de molho no hipoclorito. Eu não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, o hipoclorito, ele é fornecido no posto de saúde. Aqui, ele é um frasquinho marrom de tampinha branca. E aí, nele tem também a diluição, quantas gotas para qual a proporção de água. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira,
Mas se eu não me engano, são 2 ou 3 gotas para 1 litro de água, alguma coisa assim. Mas no frasco tem lá. E tem alguns mercados e hortifrutis que também disponibilizam hipoclorito, claro, para venda, né? Não doado, mas. Perdão. Mas tem lá, caso na sua cidade não tenha disponível na rede pública de saúde, nos hortifrutis pode ser que você encontre para venda mesmo. Então, voltando lá para a história de comer a salada de uma forma saudável. Então, você vai desprezar as folhas externas do pezinho de alface ou de qualquer outra folha que você vai comer. E vai colocar o que restou na solução de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio para 1 litro de água. Aí, depois disso, você vai lavar novamente em água corrente para essa substância que se formou a partir da reação entre o bicarbonato e o agrotóxico ser levada embora. E depois disso, você vai deixar essa salada de molho por 30 minutos no hipoclorito. Aí é importante dizer que, depois que você deixou de molho no hipoclorito, não é para você lavar de novo. Se você lavar de novo, você pode contaminar de novo com as bactérias que você tentou matar com o hipoclorito. Então, não lave de novo a salada depois que você deixou de molho no hipoclorito. E aí é meia horinha também. E aí, eu vou ser bem sincera com você, que talvez você esteja pensando isso, e eu penso isso também. Que preguiça! Putz, que esforço para comer uma salada, né? Tô tentando aqui fazer uma dieta saudável, e aí eu tenho que dar todo esse rolê de meia hora com bicarbonato, meia hora com hipoclorito, só para poder comer uma folha que nem é meu alimento favorito. Eu sei. Eu também pensei isso, e é um pouco preocupante, né? Porque traz doença, né, gente? É muito complicado trazer esses alimentos que trazem doenças, que têm potencial de trazer doença pra gente, a gente precisa tomar cuidado. Então, sim, dá preguiça, sim, eu concordo, também tenho preguiça de fazer isso. Não faço, tá? Eu faço a parte do hipoclorito, porque o hipoclorito é mais fácil pra mim, mas eu não faço a parte do bicarbonato porque eu não sabia. A pergunta da Berenice foi muito útil, inclusive para mim também, porque eu também não sabia que existia essa possibilidade de deixar de molho no bicarbonato e conseguir se livrar aí de uma boa porcentagem do agrotóxico que pode estar nos nossos alimentos. Então, eu vou tentar ser bem honesta, né? Vocês sabem que eu sempre sou honesta com vocês aqui nos vídeos. Ser bem honesta, eu vou tentar fazer isso. Não garanto, né? Mas em prol da saúde a gente precisa fazer um esforcinho, né? Se a gente não cuidar, quem cuida? Eu até comentei isso num vídeo outro dia, que se a gente não cuidar da nossa própria saúde, quem é que vai cuidar? Afinal de contas, o nosso corpo é a nossa casa e quem nasceu nela e vai morrer nela é a gente mesmo. Então é a gente que tem que investir nisso, investir no nosso próprio cuidado, investir na nossa própria saúde, certo? Isso vale para tudo que você for consumir cru, tá? Principalmente se você tiver gestante. Por quê? Porque a gestante ela fica mais propensa a infecções causadas por bactérias que podem estar nos alimentos mal higienizados. Então, a higienização dos alimentos é muito importante para todo mundo, né? Quem tem criança, quem tem idoso, isso é importante. Mas no caso da gestante especificamente, algumas infecções, como a toxoplasmose, elas podem passar para o feto e causar repercussões. Então, é mais importante ainda para gestante. Então, querida, se você tá gestante, tá me assistindo, ou se você conhece uma gestante que pode se beneficiar dessa dica, compartilhe esse vídeo com ela. Ela vai reduzir o nível de agrotóxico no que ela vai comer e também vai se proteger de uma possível infecção aí por toxoplasmose, tá? Talvez você esteja pensando, toxoplasmose, aquela doença do gato, né?
Não, não é uma doença do gato, gente. O gato é um hospedeiro temporário da bactéria que pode causar a toxoplasmose, tá? É o toxoplasma. Mas, pra gente ficar doente por toxoplasma, a gente precisa consumir ele, comer ele. Então, higienizando bem os alimentos, eu acredito não, higienizando bem os alimentos, lavando as mãos antes de comer, não comendo alimentos mal cozidos, já resolve, certo? Acho que o recado era esse. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a decoração mais de pertinho. Falando de agrotóxico, eu resolvi botar planta em tudo hoje. Então tá aqui. E é isso aí. E aí, pessoa, o que você achou do vídeo de hoje? Deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Você gostou da decoração? A dica é útil? Se você achou essa dica útil, já aproveita para compartilhar com seus amigos. Isso é importante para a saúde de todo mundo, tá bom? E não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.